Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu dou sequência a essa série sobre o Tratado dos Métodos da Ética, do Henry Sidgwick, e eu trato em especial, em particular, de um capítulo sobre prazer e desejo, que está no livro 1 desse tratado. Neste capítulo, o Sidgwick procura refutar o que ele chama de hedonismo psicológico. Ao longo da obra Os Métodos da Ética, o Sidgwick fala de diversos tipos de hedonismo. Então é preciso ter claro que o hedonismo psicológico não é um dos métodos da ética. Nós temos então que o egoísmo propriamente, que é um dos métodos da ética, é um tipo de hedonismo, é o que ele chama de hedonismo individualista. Significa que o indivíduo acredita que tudo que ele deve fazer, não tudo que ele faz, tudo que ele deve fazer tem como razão última a conservação ou o alcance da sua própria felicidade. E o Sidgwick acredita, inclusive, que este método da ética é aprovado pelo senso comum, está presente no nosso raciocínio moral ordinário, porque nós costumamos olhar com maus olhos as pessoas que negligenciam a busca da sua própria felicidade, as pessoas que vivem de uma maneira muito, digamos assim, errática, né? Uma maneira muito imprudente mesmo. Essas pessoas costumam ser criticadas, então isso seria o hedonismo individualista próprio do egoísmo como um dos 3 métodos da ética. Um outro método da ética também é hedonista, mas nesse caso prescreve um hedonismo universalista. Nesse caso é a felicidade geral que conta e nós estamos falando, é claro, do utilitarismo, que tem como razão última, como princípio último, a busca da felicidade geral. O terceiro método da ética não tem nada a ver com o hedonismo, é o intuicionismo, só para constar. O que me interessa aqui então é que vocês não confundam o hedonismo psicológico, que o Sidgwick quer refutar nesse capítulo, com as formas de hedonismo que fazem parte dos métodos da ética. Como o próprio nome diz, o hedonismo psicológico é uma teoria psicológica, não diz o que o indivíduo deve fazer, diz o que ele faz. No caso, diz que o indivíduo apenas busca o seu prazer ou tenta evitar a dor. O prazer é um estado, ou melhor dizendo, o prazer é uma qualidade de certos estados que faz justamente com que queiramos estar nesses estados, né? Não que nós queremos permanecer como estamos quando nós temos prazer. A dor, por outro lado, é uma qualidade de certas experiências que gera aversão, faz com que nós não queiramos ter essas experiências. Então, para o hedonismo psicológico, tudo que nos move é sempre a busca da dor ou então a nossa intenção de evitar, aliás, a busca do prazer, é claro, e a nossa intenção de evitar a dor, a nossa aversão à dor. Não teria como o ser humano ter um outro objetivo na vida que não o seu prazer, que não evitar a sua dor, aliviar pelo menos a sua dor. Então essa tese psicológica é uma tese que o Sidgwick busca refutar neste capítulo sobre prazeres e desejo, que está no livro 1 da obra Os Métodos da Ética. Eu já mencionei em várias ocasiões, em vídeos anteriores, que o Sidgwick é um leitor de Kant, ele tem afinidades com o Kant, e uma dessas afinidades é uma análise do juízo moral comum como um juízo que justamente não comporta esse hedonismo psicológico. Se o hedonismo psicológico for verdadeiro, for uma tese verdadeira, então isso significaria que todos os nossos juízos morais, nossos juízos éticos estão errados pelo seguinte motivo. Segundo o senso comum, segundo essa análise de juízos éticos que o Kant aceitava e que o Sidgwick aceita,
Para que nós tenhamos uma ação autenticamente moral, para que nós sejamos pessoas virtuosas, nós precisamos fazer aquilo que é certo porque é certo e não porque nós vamos sentir prazer fazendo isso. Se o seu objetivo é ter um sentimento de satisfação consigo mesmo quando você faz alguma coisa, então isso que você fez perde o seu valor moral. Por exemplo, você ajuda uma pessoa que está numa situação de dificuldade, que está passando necessidades, só porque você quer se sentir alguém que tem o poder de fazer isso, o poder de ajudar essa pessoa, ou sentir que você é uma boa pessoa. Então, se você quer sentir que você é uma boa pessoa, você não pode justamente ser essa boa pessoa. Para que você seja bom, você tem que ter algum objetivo que não seja, pelo menos exclusivamente, o seu prazer de praticar essa ação. Então, se o prazer que você terá ao praticar a ação, o prazer que você terá em consequência de uma ação for tudo o que pode te motivar, como quer o hedonismo psicológico, não podem existir ações morais. Nisso, Sigwik, então, está de acordo com o Kant. E por esse motivo também ele coloca em questão o hedonismo psicológico. Ele pergunta se de fato é o caso de que nós só podemos ter. Nós sabemos que nós temos, né? Mas será que só podemos ter é o nosso objetivo exclusivo? Buscar o prazer ou tentar evitar ou aliviar a dor? Muito bem, o Sigwik argumenta que em alguns casos é bastante fácil a gente distinguir a busca de um certo objeto da nossa atividade ou de uma relação e a busca do prazer que pode acompanhar o sucesso nessa atividade ou nessa relação. E aqui ele chama a nossa atenção para o fato de que se nós buscarmos o prazer que acompanha o sucesso nos nossos objetivos, em vez de buscarmos objetivos diferentes desse prazer, nós nem sequer podemos usufruir do prazer. Então ele chama isso inclusive de paradoxo do hedonismo. Se você tentar ter prazer, se o que te interessar em certa atividade, em certa relação em que você está se envolvendo, é o prazer, se é isso que você tem como objetivo, então isso significará que você não conseguirá ter o prazer que normalmente acompanha essas relações e essas atividades. Ele cita vários exemplos. Um deles é a própria atividade de um cientista, de um filósofo, de uma pessoa que, de um modo geral, busca o conhecimento. Então, é claro, quando você consegue entender alguma coisa, né? Vamos imaginar que você esteja aqui estudando o livro do Sigwik e alguma coisa fez sentido para você, deu aquele estalo, né? Poxa, isso de fato se encaixa com aquilo, né? Então isso dá uma sensação de prazer. Nós não vamos negar isso. Você tem um contentamento porque você conseguiu entender, porque fez sentido para você. Ninguém nega que isso dê prazer. Agora, vamos imaginar que você esteja estudando não porque você quer entender, não porque você quer adquirir um conhecimento, mas porque você busca justamente este prazer, né? Eu quero fazer uma coisa legal hoje, quero sentir uma boa sensação de prazer, então eu vou ler o Sigwik, né? Não é porque eu queira entender filosofia, entender alguns problemas relativos à tradição do pensamento moral, não, eu só quero me divertir, digamos assim, quero ter essa sensação boa de quando a gente entende alguma coisa. Então, você não vai conseguir chegar nisso nunca, né? Você não vai conseguir ter o tipo de envolvimento que você precisa ter com essa atividade para ter esse prazer, se o que você quis desde o início foi apenas e tão somente ter esse prazer. Da mesma forma, isso vale para artistas, ele cita, o Sigwik cita até o caso de homens de negócio. Ele fala assim, olha, se você perguntar aí para um inglês de meia idade,
que trabalha como um comerciante, alguma coisa assim, se ele quer tirar férias, se ele quer fazer alguma coisa do tipo, ele diz que ele gosta mesmo de trabalhar, ele quer continuar tocando o negócio dele. Mas isso não quer dizer que ele esteja buscando esse prazer toda vez que ele tenta fazer um negócio. O objetivo dele é outro e quando ele é bem sucedido, ele tem o prazer. Mas se ele estivesse ali buscando prazer, provavelmente ele nem conseguiria esse sucesso e, consequentemente, ele não teria esse prazer. Além disso, existem também certas relações, como por exemplo a amizade. Se você disser, nossa, eu só vou me envolver com as pessoas porque eu quero ter prazer, né? Eu sou esse hedonista e tudo que eu busco no contato com outra pessoa é o meu próprio prazer. Você não vai conseguir ter amigo nenhum. Que tipo de pessoa que pensa assim consegue ter uma autêntica amizade? Uma pessoa que só quer o contato com os outros como um meio para a sua própria sensação de prazer. Essa pessoa não consegue ter amizades genuínas. Isso significa que ela não pode ter o prazer decorrente da sensação de ter um amigo, né? Quando você sabe, poxa, essa pessoa de fato é minha amiga, né? Ela gosta de mim como uma amiga e eu gosto dessa pessoa também como minha amiga. Isso dá prazer, como eu disse, ninguém nega isso. Então, essa pessoa que não consegue ter amigos justamente porque ela está buscando apenas o seu prazer, ela nunca vai conseguir ter esse tipo de sentimento de prazer que aqueles que não estão buscando essa sensação conseguem ter, né? Então, para o Sigwik, isso é algo que a gente também descobre por introspecção, analisando a nossa própria mente, a nossa própria prática. Por experiência, então, nós sabemos que existem prazeres que nós obtemos justamente porque nós não estamos buscando por eles. E se estivéssemos deixando de lado outros objetivos e visando como um fim último apenas e tão somente o nosso prazer, nós nunca conseguiríamos realizar esses outros objetivos, consequentemente, nunca teríamos o prazer que acompanha o sucesso na realização desses objetivos. Esse, então, é o paradoxo do hedonismo psicológico. De forma relacionada a essas observações, o Sigwik analisa, então, uma tese comum a quem abraça o hedonismo psicológico, uma tese, né, inclusive eu esqueci de dizer, mas um proponente importante do hedonismo psicológico é o Thomas Hobbes, né? Então, nós podemos explicar pelo hedonismo psicológico por que as pessoas praticam ações que parecem contrariar os seus interesses, parecem sacrificar o seu prazer. Então, uma pessoa, quando é benevolente, ela estaria sentindo prazer por simpatia, né? A simpatia seria um elemento importante aqui. A dor do outro representa uma dor para você, como Sigwik diz a certa altura da sua obra, né, até se referindo ao Adam Smith, significa que quando o outro tem uma dor, isso tem um eco no seu próprio peito, né? A dor do outro ecoa no seu peito. O mesmo vale para o prazer. Então, isso explica como que um hedonista psicológico pode praticar ações benevolentes. Ele pode praticar ações que sacrificam o seu próprio prazer, porque ele terá prazer ao ver o prazer do outro. Da mesma forma que, ao aliviar a dor do outro, ele alivia a dor que ele próprio sentiu ao presenciar a dor do outro. Então, isso explica, por exemplo, por que uma mãe pode até se jogar na frente de um carro e sacrificar sua própria vida se ela tiver que salvar o filho de um atropelamento. Isso seria porque a dor que ela sentiria presenciando a morte do filho é muito maior do que aquilo que ela poderia compensar continuando a viver, né? Então, na verdade, ela quer evitar a maior dor que ela poderia sentir ao doar a própria vida pelo filho. Então, você ainda tem
uma explicação aqui dentro do hedonismo psicológico. O hedonismo psicológico não é refutado por esse tipo de observação, desse tipo de ação que nós podemos fazer aí corriqueiramente, né? Tem várias ações que as pessoas praticam que não dá para explicar dizendo, é porque essa pessoa estava tendo uma segunda intenção de que algum dia ela teria mais prazer do que ela fez esse sacrifício então nessa ação particular, porque ela estava pensando em ter mais prazer no futuro tendo esse sacrifício agora. Quer dizer, você não precisa, se você é um hedonista psicológico, explicar esses casos de sacrifício por meio de segundas intenções. Você não precisa dizer assim, não, é que a mãe achou que ela ia sobreviver, que o filho ia ficar muito rico, ia se sentir uma gratidão ainda maior por ela, e aí o filho ia fazer muito bem a ela porque ela tentou salvá-lo, né? Salvou efetivamente, mesmo colocando em risco a sua própria vida, né? Agora o filho se julga muito mais devedor do que ele se julgava apenas pelo nascimento, e isso vai beneficiar a mãe. Claro que isso seria uma explicação muito forçada desse tipo de ação. Então, o hedonista psicológico, ele não está condenado a ter sempre esse tipo de explicação para esse tipo de ação. Ele não precisa ficar buscando segundas intenções. Ele pode apelar à dor e ao prazer por simpatia, dizendo que o indivíduo quer aliviar a dor simpática que ele está sentindo, ou que o indivíduo quer ter o prazer simpático que ele terá ao ajudar a outra pessoa. Então, o Sigwik tem que refutar essa possibilidade de explicação do hedonismo psicológico, de ações em que as pessoas sacrificam o seu próprio prazer, né? Essa explicação que apela então ao conceito de simpatia. O Sigwik apresenta 3 objeções a essa explicação do hedonismo psicológico, de ações em que nós nos sacrificamos, que se baseia na simpatia. A primeira objeção é que a simpatia normalmente não é proporcional ao sacrifício que nós fazemos. No meu exemplo da mãe, é claro que a simpatia que ela tem pela dor do filho é muito forte, né? A mãe, quando vê o filho sofrer, sofre talvez até mais do que esse filho esteja sofrendo. Mas geralmente não é assim. Isso costuma ser algo típico até da relação mãe e filho, né? Algo que é bem característico dessa relação. São poucas as relações que carregam em si uma simpatia, um vínculo por simpatia tão forte assim. Então, geralmente, quando nós abrimos mão de algum prazer que nós poderíamos ter ajudando outra pessoa, o Sigwik diz que nós abrimos mão de mais do que o que nós ganharemos com simpatia, o retorno por simpatia. Por exemplo, você pode ajudar um desconhecido, você sentiu simpatia por ele no momento em que você presenciou a dor dessa pessoa. Existem vários estudos, e nem precisava haver estudos sobre isso, mas existem estudos que mostram que quando nós presenciamos certas imagens, quando nós temos esse contato mais sensorial com a dor do outro, nós ajudamos mais, porque isso justamente gera a simpatia. Mas a ajuda muitas vezes vai além da simpatia que você teve. Você poderia simplesmente, por exemplo, desligar sua televisão ao estar vendo uma propaganda do UNICEF, alguma coisa assim, mostrando crianças, por exemplo, numa situação de extrema necessidade. Desligar a televisão era uma maneira rápida de você cortar essa dor por simpatia. E aí você poderia ainda utilizar o dinheiro que você doa para comprar alguma coisa que te desse prazer. Então, por isso o Sigwik acha que a simpatia é simplesmente essa ideia de que eu quero aliviar a dor que eu tenho por simpatia, não explica o sacrifício que geralmente as pessoas fazem.
A segunda objeção do Sigwik é uma coisa que eu até achei particularmente curiosa, porque eu já tinha notado até com uma certa vergonha, então achei interessante que ele mencione isso, porque pelo menos eu vejo que não sou só eu que sinto isso, né? Quando a gente presencia uma certa tragédia, isso traz uma certa sensação de euforia também, né? Nossa, uma desgraça imensa, morreram milhões de pessoas, acho que milhões de pessoas não chegam a morrer em nenhuma tragédia, né? Pelo menos eu não me lembro de nada agora, um desastre que tenha matado milhões ao mesmo tempo. Mas um tsunami, alguma coisa desse tipo, um grande terremoto, né? Morrem milhares, se não milhões. E as pessoas, acho que não sou só eu, sentem uma certa sensação de euforia que pode ser considerada prazerosa em última análise. Por isso que a imprensa fala disso o tempo todo, por isso que você quer ver mais notícias, você quer ver, e aí se os números vão subindo, aquilo parece causar ainda mais euforia, né? Nossa, morreram 50 mil pessoas, que coisa grande, né? Parece que tem uma grandiosidade aqui nas tragédias que nos atrai, né? Se morrer uma pessoa, você não sente isso, mas quando o acontecimento é trágico, parece, infelizmente, que ele gera mesmo essa euforia. E aí o Sigwik diz, e mesmo assim a gente age contra isso e a gente ajuda, né? A gente não quer ser parte do que vai aumentar as mortes, nós queremos diminuir o número de mortes, mesmo que a calamidade cause em nós essa euforia. Então isso para ele é um exemplo contrário ao hedonismo psicológico, porque mesmo quando o indivíduo está diante da tragédia, sente essa euforia que, como eu disse, a mídia até instiga, né? Mesmo assim ele ajuda, né? E parece ajudar até mais do que ele ajudaria e até querer ser parte da solução mais do que ele quereria se fossem pessoas morrendo separadamente, o que não causaria essa euforia da tragédia, né? Então, normalmente você não quer ajudar vítimas de acidente de trânsito se num mesmo dia morrem milhares de pessoas, cada uma no seu acidente. Mas se ocorrer um acidente só, capaz de causar essa euforia justamente porque matou milhares de uma vez só, aí é que você quer ajudar. Então, aí justamente que você quer acabar com a fonte disso que curiosamente causou a euforia. Então aqui o Sigwik quer dizer com isso que nós temos um sentimento que pode ser considerado positivo, um sentimento de prazer, e nós mesmo assim nos sacrificamos contrariamente a esse sentimento, né? Essa é então a segunda objeção que ele apresenta ao hedonismo psicológico na sua tentativa de explicar a benevolência. A terceira objeção parece estar alinhada com o que eu já tinha dito antes. O prazer que você tem com a ação benevolente pressupõe que você se importe com as pessoas e não apenas com o seu próprio prazer. Gente que quer apenas o seu próprio prazer não são pessoas que estão capacitadas, que estão habilitadas a sentir o prazer decorrente da benevolência. Então, essa terceira objeção justamente conecta o caso da beneficência àquele paradoxo que ele mencionava no hedonismo psicológico, o fato de que certos prazeres não podem ser obtidos por quem os persegue, só podem ser obtidos justamente se você tiver outros objetivos que não o próprio prazer. Então, isso nos dá a terceira objeção à explicação das ações benevolentes dentro do hedonismo psicológico. Por fim, eu ainda gostaria de apresentar as objeções do Sigwik a uma outra tese do hedonismo psicológico, uma tese modificada, que agora nos diz que se nós não podemos sempre buscar o prazer de forma consciente, isso não significa que inconscientemente não seja sempre o prazer ou a necessidade de aliviar a dor que esteja nos movendo à ação. Então, o Sigwik também critica essa tese e ele faz então a sua crítica aqui, dizendo a que a gente poderia recorrer então para a gente poder estabelecer um fim inconsciente, basicamente.
Nesse sentido, ele afirma que quando nós abandonamos esse testemunho da consciência, afinal agora eu estou falando de fins inconscientes, eu teria que pensar nas nossas ações como ações de organismos, né? Um organismo vivo, materialmente colocado no mundo que está praticando determinadas ações. E aí ele diz que faz bem mais sentido pensar que os fins desse organismo, os fins que nós temos materialmente falando, deixando de lado as nossas ações conscientes, são fins relacionados à preservação da nossa vida e também à preservação da nossa espécie. Por exemplo, os fins que animais têm na vida selvagem não seriam, se nós observássemos o comportamento dos animais, a busca do seu prazer, mas sim a busca daquilo que conserva o indivíduo e aquilo que conserva a espécie a que pertence esse indivíduo. Então, para o Sigwik, uma vez que nós abandonamos a análise das nossas ações conscientes, aquilo que nós podemos saber por introspecção, nós teríamos que passar a pensar nas nossas ações do ponto de vista do que nós somos biologicamente falando, da nossa existência enquanto organismos, enquanto seres vivos. E aí faz mais sentido dizer que os nossos fins, como eu disse, são fins de conservação do indivíduo e da espécie, não são então, pelo menos não como fim último, a busca do prazer. E é por esse motivo que o Sigwik então conclui que o hedonismo psicológico fica refutado, tanto no que diz respeito à sua tese de que o nosso fim consciente sempre é o prazer ou o alívio da dor, quanto na sua tese de que o nosso fim último inconsciente teria que ser esse prazer ou o alívio da dor. Então, como eu falei no início, o importante é não confundir esse hedonismo psicológico com o egoísmo, com o utilitarismo. Isso sim, o Sigwik acreditam que sejam teses plausíveis, são teses morais plausíveis. Aqui nós temos uma tese psicológica que o Sigwik está nos fornecendo razões para que julguemos que é uma tese falsa. Eu volto então aí no futuro com outro vídeo dando sequência a esta série sobre o Sigwik. Espero que você tenha achado esse relevante. Até a próxima. Tchau, tchau.